você vai se identificar com essa história aqui que eu vou contar, não é? A semana passada, gente, eu recebi uma carta de um adolescente da igreja, e essa carta me chamou muita atenção. Foram 2,5 páginas ali nessa carta, e essa carta me chamou muita atenção, e eu quis compartilhar com vocês em uma live, porque eu tenho certeza que aquele conteúdo que ela escreveu na carta pode ser a dor de muita gente que está aí me escutando. E às vezes a gente não sabe porque a gente se sente como a gente se sente frente à vida, diante das pessoas, diante da vida. A gente não sabe porque a gente se sente assim. Então, meu intuito aqui não é expor adolescente, até porque o nome vai ficar anônimo, não é expor família, não é culpabilizar ninguém, mas é trazer essa consciência, colocar luz, sabe? Fazer a gente também se enxergar nesse lugar, porque eu já fui adolescente, senti isso, passei por isso, tive aqueles pensamentos que ela teve, mas eu não tinha resposta, eu não tinha explicação. Então, por isso que hoje eu quero me colocar neste lugar de trazer luz para as pessoas, não só para adolescente, mas para qualquer pessoa que esteja se sentindo como aquela adolescente se sentiu. Então, se você está aí, fica comigo até o final, que a gente vai destrinchar essa carta. Alguns pontos, que são 2,5 páginas, não dá para a gente destrinchar tudo, mas a gente vai destrinchar ali alguns pontos, e eu quero que vocês fiquem aí comigo. Vamos lá, gente. O primeiro ponto que eu quero destrinchar nessa carta ela já começa a carta assim, ó, gente, falando, ó, às vezes eu nem sei por que existo. Aqui me chama a atenção. Aqui é uma crise de identidade. Percebem a fala dela? É uma crise de identidade. Quando eu não sei quem eu sou, o que é a identidade? Quem eu sou? Então, se a gente não consegue responder como ser humano, essas 3 perguntas básicas, a gente não sabe quem a gente é. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Essas 3 perguntas é que norteiam o propósito pelo qual eu estou aqui no mundo. Então, se eu não sei quem eu sou, afinal, para que existo? Então, vocês percebem que ela já começa essa carta com esse questionamento. E aí, o que faz um adolescente ou qualquer ser humano questionar o porquê está aqui na Terra? Qual verdadeiramente é a sua missão aqui na Terra? Se ela tem valor, porque a identidade passeia muito por este lugar, por essa sensação de que o que é que eu estou fazendo aqui? Será que realmente a minha vida tem valor? Seja bem-vinda, Sara, seja bem-vinda, Josi. Então, gente, essas perguntas são perguntas que qualquer pessoa faz em qualquer idade. Será que eu estou sendo útil aqui mesmo? Que utilidade está tendo a minha vida aqui na Terra? E quantas vezes a gente também pode ir para este lugar de se questionar quem a gente é? E sabe por que a gente se questiona, gente, quem a gente é? A maneira com que a gente foi tratada. Seja bem-vindo, Sandrinha. Seja bem-vinda. A maneira que a gente foi tratada, a maneira que a gente foi percebida, a maneira que a gente foi acolhida pelas pessoas, tudo isso faz com que eu perceba se eu tenho valor ou não. Donald Winnicott, que é um psicanalista, que foi especialista em crianças, ele vai dizer o seguinte, gente, isso aqui é muito forte, que o primeiro espelho de uma criança é o seu genitor, são os seus pais. Então, se os meus pais, vamos lá aqui raciocinar, se os meus pais não estão bem resolvidos na sua identidade, se os meus pais eles não sabem quem são na sua identidade, eles de alguma maneira vai passar isso para mim, porque os pais são o nosso primeiro espelho. Você chega no mundo, você não sabe quem você é.
Quem vai te dizer quem você é são seus pais ou cuidadores. Mas, olha, se porventura esses cuidadores estiverem feridos, eles vão passar para mim uma imagem a partir do que eles sentem. Então vamos supor aqui que a gente não vai entrar aqui em julgamento, porque a gente não conhece a história toda, eu não sei a história da mãe, não conheço. Mas vamos supor aqui que a mãe tem a sua história também de dor e de sofrimento. De forma, gente, de maneira inconsciente, é isso que a gente vai passar para o filho. Porque se o cuidador, se a mãe e o pai é o primeiro espelho que a gente se vê, vamos supor que esse espelho está rachado. Como eu vou conseguir me ver plenamente como eu sou se a imagem que eu enxergo está distorcida? Vocês estão conseguindo entender? Então, toda vez que as pessoas que me trouxeram ao mundo, a maneira que eu fui recebida ou interpretei que fui recebida por eles, eu vou passar a olhar para mim mesma. Então quer dizer o quê? Que a nossa identidade, aquilo que a gente pensa, enxerga, acredita sobre a gente, está baseado no olhar do outro, daquele ao qual nos trouxe ao mundo, daquelas pessoas que a gente conviveu. Então imagina só, gente, que uma criança ela não consegue se enxergar, saber quem ela é de verdade. Ela confia no olhar do cuidador, do outro, do pai e da mãe. Se esse pai, essa mãe foi disfuncional, a criança vai se enxergar defeituosa. Eu não tenho valor. Se eu não tenho valor, o que é que eu estou fazendo aqui mesmo? O que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Entende? Então talvez você que me escuta aí hoje nessa live tenha feito esses questionamentos. O que é que eu estou fazendo aqui mesmo? Qual o propósito da minha vida? Porque talvez você veio uma infância, uma vida que você não conseguiu se enxergar valorosa. Você não conseguiu se ver na sua identidade plena, do jeito que Deus te fez. Mas você, seja bem-vinda Caroline, seja bem-vinda Cris, mas você se enxergou através de um olhar de um cuidador doente. Quem sabe até uma pessoa com sérios problemas emocionais e até mentais. Sabe por quê, gente? Eu quero dizer uma coisa assim muito séria e ao mesmo tempo assim com o meu coração partido. É muito triste porque a criança, ela não tem um pingo de maturidade emocional e nem cerebral para fazer uma interpretação fidedigna. Muitas vezes nem a gente adulto consegue fazer uma interpretação fidedigna de uma situação. Imagina uma criança. Então, vocês conseguem perceber isso aqui? Conseguem entender que muitas vezes, quando a criança ela chega num ambiente e que o adulto não está ali totalmente disponível para ela, ou que o adulto não a trata da maneira que ela gostaria de ser tratada ou esperava ser tratada, a criança passa a olhar para si como defeituosa. Só que o grande problema disso aí, Cris, é que esse problema não fica lá na infância. Toda essa construção a gente traz para a nossa vida adulta. Não fica lá na infância. O que aconteceu na infância não fica na infância. A gente vai carregar essas impressões para o resto da nossa vida. Então imagina assim, que o meu cuidador tinha problemas financeiros, problemas emocionais ou até problemas psicológicos. A criança não tem um filtro de julgamento para perceber isso na sua profundidade. Então, ao invés de ela dizer assim: o meu pai hoje não me deu atenção porque ele está cansado do trabalho. O meu pai, a minha mãe hoje foi um pouco grossa comigo porque ela está preocupada com as contas a pagar. Sabe o que é que a criança pensa nisso? A criança pensa assim: poxa, se o meu pai não está me dando atenção, se a minha mãe me tratou mal, é porque eu é que não presto. Eu é que sou um peso. Entende, gente, isso?
Só um minutinho aqui, deixa eu abrir aqui uma porta aqui. Chegou aqui a Agatha, ela vai participar da live, aí eu fui abrir a porta ali para ela entrar. Então, voltando aqui. Vocês entenderam, gente, o que eu tô dizendo? Seja bem-vinda, Moni. Gente, então a criança passa a se olhar através desse espelho rachado. Isso para mim é uma das coisas mais tristes, porque isso é uma grande mentira. Aí a criança passa a acreditar em uma mentira, porque ela não tem maturidade cerebral e emocional para fazer um julgamento preciso do que está acontecendo. E aí entra nesse primeiro conteúdo da carta aqui da adolescente que eu trouxe para você. A segunda coisa que ela trouxe aqui importante: eu nunca me senti feliz de verdade. A felicidade, gente, não é um estado de espírito, a gente sabe disso. A felicidade é algo interno. Estudos mostram que a felicidade tem tudo a ver com o que eu falei antes, com a identidade. Se eu não sei quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra, eu não tenho paz. Se eu não tenho paz, eu não estou feliz. A felicidade não tem nada a ver com momentos de felicidade, de alegria, que as pessoas confundem felicidade com momentos de alegria. A felicidade é um estado interno de paz interior. Então, se eu não estou em paz comigo mesma, porque eu não sei quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra, entendam, eu não vou me sentir feliz, porque aqui ela não fala, estou triste. Ela fala, gente, que nunca foi feliz. E vocês acham que isso vem de onde? Das experiências, provavelmente, que ela teve ali na infância. Provavelmente ela passou um longo período. Seja bem-vinda, Lília, seja bem-vinda, Lisete, Júlia. Provavelmente na infância, essa adolescente aqui que eu estou retratando para vocês nessa carta, passou um longo período ali de muito sofrimento. E por esse sofrimento se prolongar, tem um versículo bíblico que eu não lembro agora onde está, mas que ele fala assim, que a dor prolongada, a tristeza prolongada traz desânimo. Então, se a pessoa vive um longo período de tristeza, o cérebro passa a acreditar que não existe outra possibilidade, que a vida vai ser sempre assim, porque já tem tanto tempo. Eu tenho aqui 15 anos na Terra e desses 15 anos que eu estou aqui na Terra, eu tenho mais momentos de tristeza do que de felicidade. Então a minha mente passa a acreditar que a felicidade não existe. Então quem sabe você que está aqui me escutando nessa live, já viveu tantas dores ao longo da sua vida, e isso tem te feito acreditar que não é possível ser feliz mais. Mas eu quero te dizer, quando eu sei verdadeiramente quem eu sou, quando a minha identidade está nos olhos de quem me fez, que foi Deus, eu não me sinto triste. Apesar de eu viver situações dolorosas e difíceis que fazem parte da vida, mas eu estou em paz. Mas se você não consegue sentir essa paz, é porque a sua identidade, você não se enxerga com os olhos do teu Criador, mas você se enxerga com os olhos de pessoas que, por mais que nos amem, gente, são pessoas falhas, são pessoas cheias de erros. E o meu papel aqui não é apontar ninguém, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós temos defeitos. Mas o meu papel nessa noite aqui é despertar a tua consciência para algo profundo que muitas vezes está acontecendo dentro da gente e diante dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. Entende? Então, o próximo passo aqui, ela fala que o pai nunca deu atenção para ela, nunca ligou para ela. Então, quando eu li essa frase, eu entendi nessa carta
Eu entendi que esse pai não era presente por algum motivo, ou porque abandonou, ou porque mesmo que ele estivesse dentro da casa, ele não estava presente na vida dela. Gente, quando uma pessoa tem um dos seus cuidadores, o pai ou a mãe que se ausentou, a pessoa não olha assim: olha, o meu pai foi irresponsável por ter me abandonado. A criança não consegue, como eu disse anteriormente, fazer esse julgamento, essa conclusão. Meu pai, ele não teve responsabilidade, ele não me criou. A criança passa a acreditar que o pai ou a mãe a deixou porque ela não presta, porque ela tem algum defeito. Vocês conseguem entender aqui? Então a criança, é difícil, ela não tem esse senso de entender que muitas vezes aquele pai não estava preparado para ser pai. Ele não foi responsável em assumir a sua responsabilidade. Então entenda, gente, uma coisa. Quando a criança não tem esse senso de julgamento, ela vai procurar o problema onde? Nela. Se ele não está comigo, se ele não cuidou de mim, se ele não me ama, é porque eu é que não presto. É eu que tenho alguma coisa errada comigo. E quantas vezes você que está me escutando aqui, Jeane Oliveira, você que está me escutando, não já sentiu que tem alguma coisa errada com você? Você sempre sente que, como se sua presença não é bem-vinda, que você é inadequada, que existe alguma coisa errada com você, minha querida. Por quê? Lá na sua infância, o seu cérebro fez essa interpretação, e essa interpretação são os óculos que você passa a se enxergar e enxergar a vida ao redor. Mas eu quero te dizer nessa noite, não perca a esperança, porque existe esperança para você. Existe esperança para você curar sua identidade, para você se olhar não com os olhos de pessoas falhas, mas você se olhar através dos olhos de Deus, de um Deus que é perfeito, de um Deus que é maravilhoso, de um Deus que te ama, que ainda que o seu pai, que a sua mãe não tenha te desejado, te planejado, mas que Ele te desejou, Ele te planejou. Então vamos aqui seguindo. Vamos lá. Próximo tópico, ela fala assim: minha mãe fez tudo por mim. Quando eu leio esta frase, duas perguntas surgem na minha cabeça. De onde ela tirou a conclusão? Ela viu algumas coisas, alguns sacrifícios da mãe, ou ela ouviu a mãe dizer? Porque a gente sabe que em alguns momentos a mãe, a depender assim de como foi o relacionamento dela com o pai, ela pode atender a desabafar, escutem isso, algumas situações com a criança, ou dar algumas explicações, talvez, porque que o pai não é presente. E nessas explicações ou nesses desabafos, eu não estou dizendo aqui, são conjecturas psicanalíticas para a gente tentar chegar em um caso. Talvez não tenha sido esse caso específico dela, mas entenda, quando ela traz essa interpretação, eu entendo que em algum momento, de forma consciente, escutem isso, ou inconsciente, a mãe deu a entender que se sacrificou muito, que talvez abnegou de muitas coisas, que talvez perdeu a sua juventude para dar uma assistência, para dar vida àquela pessoa. Só que para a mãe é uma forma da filha ser mais grata, ser feliz, entender que por mais que o pai não tenha ficado, ela ficou. Mas um detalhe importante, esta pessoa pode interpretar o seguinte: eu tenho uma dívida com a minha mãe. Se eu tenho uma dívida, eu preciso pagar esta dívida. E aí eu pergunto aqui uma coisa para vocês. Será que você, será que eu, será que nós conseguiremos pagar
o preço da vida, o preço da dedicação que os nossos pais não deram? Nos deram? Claro que não, gente. Isso vai se tornar um fardo. Porque a pessoa sente inconscientemente que nunca vai conseguir atingir as expectativas daquela pessoa. Vocês estão conseguindo entender isso aí, gente? Então a pessoa sente o peso de que por mais que ela faça, de que por mais que ela tente, ela nunca vai conseguir pagar essa dívida para a mãe. É por isso que muitas vezes tem muitos adultos que não conseguem viver as suas próprias vidas, ter uma opinião própria, ter uma identidade própria, porque elas sentem que estão sempre em dívida com a mãe, com o pai. Porque em algum momento, gente, eu não estou dizendo que foi por maldade, como eu disse a vocês, inconscientemente os pais podem ter transparecido isso, falado e mostrado isso em algumas atitudes. E isso se tornou um fardo, como o que eu tenho obrigação, a minha vida existe para pagar aquilo que os meus pais fizeram por mim. E isso se torna um peso muito grande, porque a gente nunca vai conseguir suprir essas expectativas, porque são seres humanos diferentes, são pessoas falhas. Eu não tenho como pagar nada, você não tem como pagar. Mas aí se torna um peso grande, porque quando eu percebo que eu não estou conseguindo pagar a dívida, eu posso entrar em uma tristeza profunda. Eu posso entrar em uma situação onde eu digo assim, se eu não tenho como pagar, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo um desgosto muito grande, porque eu não estou dando orgulho, eu não estou pagando a dívida. Vocês estão entendendo isso, gente? Comenta aí para mim se está fazendo sentido para você. Ao longo da carta, ela também coloca assim, eu queria ser perfeita. Mostrando isso que eu falei, essa necessidade de ser perfeita, essa necessidade de ocupar um lugar onde ela não causa problemas. E eu quero que vocês pensem aqui comigo. Gente, como é possível um ser humano não causar problemas? A gente é falho. A gente vai errar. Então ser perfeita não é possível. Talvez, o que é que eu entendo aqui psicanaliticamente? Na tentativa de que a vida dessa criança, dessa adolescente não dê errado, a mãe ou o pai tenta ali de alguma forma fazer algum tipo de cobrança, de comparação, tentando tirar o adolescente, a criança daquele lugar. Mas a gente precisa entender que muitas vezes essas cobranças, essas comparações, Givanete, podem fazer com que a pessoa sinta um peso grande sobre os seus ombros. Entende? Minha mãe fez tudo por mim. Eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que dar resultado. Eu não posso errar. Mas eu vou errar. Principalmente porque eu não tive uma boa base ali na minha infância. Principalmente se eu carrego uma história de muita dor, que eu me senti rejeitada. Principalmente se eu carrego uma dor de uma ausência de um pai. Esse pai estava ausente e por causa da ausência dele eu me sinto deixada de lado, eu me sinto menor. Eu passei fome. A fome que eu passei, as roupas que eu não tive para vestir, os sapatos que eu não tive para calçar, faz com que eu me sinta humilhada. Faz com que eu me sinta pequena. Então eu tenho muitos problemas. Eu vou errar. Então, como é que um ser humano que passou por tudo isso, gente, não vai errar? Vai errar. Porque a gente, como mãe, como pai, a gente errou. A gente é cheio de defeito e a gente espera que a pessoa que a gente trouxe ao mundo seja perfeita e faça tudo que a gente não fez. Não tem como. A única maneira de você mudar a história da sua família é você mudando primeiro. Porque cobrar, gente, é muito fácil cobrar. Agatha tá aqui. Mas é fácil eu cobrar de Agatha uma mudança. Mas difícil é eu mudar e influenciar a vida dela.
Isso é mais pesado. Então é mais fácil eu botar peso nela, na tentativa de que ela não erre o que eu errei, do que eu mudar e influenciar ela a se transformar. Mas é para esse lugar que eu quero levar vocês. Porque a gente vem desse lugar onde a gente foi cobrado. Givanete diz assim, mas a minha mãe nunca cobrou. Pode, Givanete, ela nunca ter cobrado com palavras. Mas às vezes a gente é cobrado com olhares. A gente é cobrado por outras pessoas ali do convívio. A gente é comparado com outras pessoas. Olha, fulaninha é melhor do que você, tirou nota X. É uma cobrança. Entende, gente? Você precisa fazer isso aí direito. Você precisa fazer isso aqui direito. Então, entende, gente, esse lugar? Então, é mais fácil eu cobrar do que eu me transformar para influenciar o outro. Eu quero que você saia daqui nessa noite, você que entrou na live depois você assiste, vai ficar salva, entendendo uma coisa muito profunda. O espelho que você se olhou no passado era um espelho rachado. Era uma pessoa. Os nossos pais eram feridos, gente. Se a gente for pegar o histórico dos nossos pais, eles sofreram muito mais do que nós. Então eles são um espelho rachado. Se você se olhar através desse espelho, você só vai ver coisa ruim. Você só vai ver imperfeição. Porque por mais que ele nos amasse, mas na tentativa de fazer a gente dar certo, erraram bastante. Não porque não queriam o nosso bem, mas porque esse era o único jeito que eles sabiam fazer. Então você que está aqui nessa noite, nessa live, tem a obrigação de fazer diferente. Vamos lá. Vão dizer, ela ali na carta fala, vão dizer que eu sou ingrata. Aqui revela que ela está preocupada com o julgamento das pessoas. Isso mostra que, na verdade, a pessoa que fala isso, que pensa, que está preocupada com o que alguém vai dizer, teve a sua identidade, olha eu voltando para a identidade nova, firmada sobre a aprovação, sobre o olhar do outro. Eu me movo através dos olhos dos outros, mas como eu digo a você, como eu vou me mover através do olhar de alguém, gente, adoecido? As pessoas só olham pra gente a partir da ótica delas, a partir dos óculos que ela carrega da vida. Então eu não posso me mover pelo que as outras pessoas pensam de mim. Vamos lá pra gente ganhar tempo aqui. Um ponto também importante, ela diz assim, ó, eu sempre fui um peso. Em que momento da vida, a grande questão aqui é, alguém se sente um peso na vida do outro? Em que momento da vida eu passo a fazer com que a pessoa, por exemplo, vocês chegam aqui na minha casa e aí de alguma começa a passar aqui uns dias, a depender da forma que eu me comporte na presença de vocês, do que eu fale, dos meus gestos, você vai começar a se sentir um peso na minha vida. Você vai começar a sentir, se eu começar a dizer assim, ah, poxa, eu tenho que acordar cedo porque você está aqui na minha casa. Nossa, se você não estivesse aqui, eu ia dormir até tarde, mas porque você está aqui, eu tenho que acordar cedo por sua causa. A pessoa vai começar a se sentir um peso. Então, muitas vezes, os pais feridos acabam falando palavras, falando coisas para os filhos. Ah, eu tive que parar de estudar quando eu tive você. Eu tive que trabalhar. Eu deixei muitas coisas para trás. Então, a criança ou adolescente vai ouvindo isso e ela vai se sentindo, poxa, eu só dou trabalho. A minha chegada ao mundo só trouxe tristeza, só trouxe desgosto para essa pessoa. Poxa, eu sou um peso, eu acho que é melhor que eu não existisse. É melhor que eu saia, porque se eu estou sendo um peso, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou servindo, porque ninguém, fala a verdade aí, gente, ninguém quer estar na vida do outro para ser pesado.
Todo mundo quer estar na vida de alguém para acrescentar, para trazer felicidade. Mas imagina que eu soube que a minha chegada ao mundo trouxe tristeza, trouxe peso, fez as pessoas terem que desistir dos seus sonhos. Vai ser um peso. Então você consegue perceber de onde vem essa sensação de que eu estou incomodando? De que eu estou sendo pesada na vida das pessoas? Vem da sua história. Vem do que você viveu lá atrás e não ressignificou e não resolveu. Mas o meu convite para você hoje é olhar para você. Eu não quero falar isso aqui e você ficar pensando em outras pessoas que você conhece. O meu convite para você hoje é que você olhe para você. Que você transforme você. Porque a gente não pode querer mudar ninguém lá fora se a gente não se transforma primeiro. Entende? Vamos seguir aqui. Próxima coisa que ela escreveu aqui, ó. Eu não mereço coisas boas. O que é que ela aqui quer dizer com essa palavra? Não mereço. Aqui é uma crença de não merecimento muito forte. Provavelmente, por conta, como eu disse, vários eventos ruins aconteceram ao longo da vida. Esses eventos ruins aconteceram várias vezes. Isso faz com que a pessoa tenha uma crença de que eu não mereço coisas boas. Afinal, tudo que me foi apresentado, tudo que eu tenho na vida são coisas ruins. Então, se tudo que foi apresentado a mim foram coisas ruins, é porque eu não mereço coisas boas. E se eu não mereço coisas boas, o que é que eu estou fazendo aqui? Mais uma vez. Que utilidade a minha vida tem? Entendeu, gente? Eu perco a esperança. Eu não tenho esperança de que alguém vai me tratar bem. Que em algum momento... Porque as coisas não foram feitas para mim. Aí entra um sentimento de desesperança, de desamparo muito grande, gente. Quando a pessoa está nesse lugar. Mas é justamente para esse lugar que eu quero que você olhe hoje. Será que você também está com esse sentimento? Que coisas boas não é para você, que você não merece nada de bom? Por causa de tudo que te aconteceu? Lembra do vídeo, o último vídeo que eu gravei, do experimento do peixe? O peixe que foi feito um experimento com o peixe, ele foi colocado em um aquário. Nesse aquário tinha outros peixes e aí colocaram um vidro transparente no meio do aquário. E aí toda vez que ele tentava passar para se alimentar, ele batia nesse vidro transparente. Ele fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez eles removeram esse espelho transparente, só que algo aconteceu. Esse peixe ficou paralisado. Ele não conseguiu mais se movimentar. Os peixes começaram a passar por perto dele. E mesmo aqueles peixes ali estando perto dele, ele não conseguia mais fazer nada. E ele morreu, cercado de comida. O que isso quer dizer? Que mesmo por mais que as coisas hoje tenham mudado, por mais que hoje eu não seja mais uma criança que não tem como se defender, como reagir, a minha mente, olha aqui, ainda está presa nesse lugar da criança indefesa, desamparada, que não tem como se defender. E aí a gente fica assim, ó, paralisado na vida, sem se mover. Por quê? É porque eu sou preguiçosa, como eu falei? É porque eu não quero? Não. É para me proteger. Porque toda vez que eu tento fazer alguma coisa para ver se dá certo na minha vida, dá errado. Então, para me proteger da dor, porque eu não quero mais sentir dor, eu não quero mais sofrer, então eu prefiro ficar aqui parada. Mesmo quando as coisas mudaram, a minha mente não consegue enxergar outras possibilidades e eu fico parada. Gente, eu tive um sonho. E nesse sonho, esse sonho você pode se identificar também, porque pode ser também o que você está vivendo. Nesse sonho eu era uma criança novamente. E eu estava sentada em um determinado lugar
E aí eu olhava assim para o céu. E aí eu dizia assim: será que a gente tem tantos sonhos? Será que a gente vai morrer e não vai realizar esses sonhos? Essa criança, que era eu no sonho, falava isso olhando para os céus. E aí naquele momento eu ficava ali parada, como se eu estivesse esperando alguma coisa ou alguém. Só que passava alguns minutos, eu ficava olhando para a estrada, eu via que carros iam passando, e aí passavam-se alguns minutos e eu via que não vinha ninguém. Aí eu me levantava e começava a andar em direção à rodoviária. E aí eu acordava do sonho. Então o que foi que eu entendi desse sonho? Essa criança dentro de mim, mora dentro de mim, está fazendo um questionamento para mim. O tempo está passando. Será que a gente vai viver os nossos sonhos? E aí, ao mesmo tempo que ela faz essa pergunta, ela entra no lugar de criança, como que espera algo ou alguém vir salvá-la. Só que um movimento diferente acontece naquele sonho. Ela já não fica mais naquele lugar parada, ela se levanta porque ela percebe que ninguém virá salvá-la, que agora ela precisa, se quiser realizar seus sonhos, se levantar e se movimentar e andar na direção dos seus sonhos. Mas quantas vezes você que está aí do outro lado está assim na vida, como essa criança, paralisada ali, pelas dores que você viveu, pelo medo, vendo a vida passar, vendo o tempo passar. Mas a dor é tão grande, o medo de sofrer de novo é tão grande, que você fica ali parada esperando que alguém venha te salvar, que o próximo relacionamento seja melhor, que algum dia aquela pessoa vai mudar, que as pessoas vão te tratar melhor. Mas eu quero te dizer, a criança, ela não tinha saída, porque ela dependia totalmente dos adultos. Mas você que está me escutando não é mais uma criança. Você agora é um adulto e você pode assumir o volante da sua história, da sua vida e se levantar deste lugar que você está nessa noite, de desamparo, de tristeza, de inércia, de que eu não posso, de que eu não sou capaz, de que isso não é para mim. Se levanta deste lugar, porque Deus, Ele te deu capacidade e tudo o que você precisa para vencer está dentro de você. Lembra o que Ele disse a Moisés? Por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. O mar está fechado, o cajado está na sua mão. Cajado fala de autoridade, de responsabilidade. Você hoje é um adulto, uma adulta, responsável e capaz de guiar a sua vida. Não permita que a sua mente minta para você. Não permita que a sua mente diga para você que você não é capaz, que você não vai conseguir. Não permita que a sua criança interior te paralise. Nessa noite, traga o acolhimento que ela precisa. Traga um outro olhar para esta criança. Porque se ela está se enxergando a partir do olhar da dor, hoje é noite de cura. Hoje é noite de você trazer cura para essa criança. Então fica comigo até o final, que a gente vai fazer um exercício para a gente conversar com essa criança e trazer esse novo olhar, essa ressignificação que ela precisa. Vamos seguir aqui. Então ela fala assim também na carta, olha gente, disseram que era frescura e falta de Deus. Isso aqui mostra que ela já havia tentado contar a dor que ela estava vivendo para outras pessoas. E observe, disseram que era frescura, que era falta de porrada, que era falta de Deus. Quanta ignorância, não é, gente? Quanta falta de empatia das pessoas. Elas não conseguem entender que por mais que a gente olhe para uma pessoa que hoje está sorrindo, que parece que
que aparentemente tem tudo, ela não sabe que aquela pessoa carrega uma história. E que talvez a história daquela pessoa foi de dor, de rejeição, de sofrimento. A gente não sabe o que aquela pessoa passou. Então, como é que eu posso dizer que a dor de outra pessoa é frescura, é falta de Deus? Pelo amor de Deus, gente, é muita ignorância. Então é tempo, se você me escuta, da gente quebrar esse ciclo de ignorância. A gente tem perdido muitas pessoas por causa da ignorância, gente. Deus não disse a Elias, quando ele estava na caverna, que o fato dele estar ali na caverna era a frescura, que ele tinha que sair dali. Deus foi compassivo com Elias. Deus tratou Elias com amor. Deus deu pão para Elias, água, mandou a brisa suave. Ele trouxe acolhimento. Ele trouxe sustento para Elias. E por que que a gente trata as pessoas desse jeito? Gente, uma coisa eu vou dizer a você. Se você não sabe o que falar com uma pessoa numa situação de sofrimento psicológico, então não fale nada. Encaminha para um profissional. Mas, por favor, não faz assim. Não fala desse jeito. Não diga que é falta de Deus, que é frescura. Não diga. Porque você pode levar a pessoa a um abismo maior. Porque se a pessoa está nesse sofrimento, Sandra, é porque a pessoa já vem há tempo ali tentando lutar, orando, jejuando, pedindo a Deus, mas não está resolvendo. Porque tem coisa, gente, que só a gente pode fazer, que só um profissional capacitado pode ajudar aquela pessoa a ver, a enxergar sobre ela, que ela não está enxergando, que é tudo isso aqui que eu falei na live. Que é dor que a pessoa está carregando. A pessoa se sente rejeitada, a pessoa se sente abandonada, por mais que a mãe, o pai, sei lá, tentou dar o melhor, mas às vezes para ela ali não foi suficiente. A gente não sabe se sofreu algum tipo de abuso, a gente não sabe o que a pessoa passou. Então eu não posso hoje, porque eu vejo a pessoa sorrindo, bem arrumada, achar que a pessoa tem a vida boa e que não deveria estar passando por aquilo. Quem sou eu? Quem é você? Para julgar. É muita falta de empatia ou ignorância mesmo. Não sabe o que dizer? Calado. Encaminha para alguém. Peça ajuda. Hoje a gente tem tantos recursos disponíveis. Não sabe como tratar? Faz palestra na sua igreja, no seu departamento, traz um profissional. Mas por favor, para com isso. Em nome de Jesus. E aí, vamos lá. Aí ela coloca aqui, eu nasci para sofrer. Então, diante de tudo isso, ela, com esse peso, sem acolhimento, a pessoa define, a minha dor não é só um momento que eu estou passando, a minha dor é minha identidade. Eu nasci para sofrer. Então vocês entendem que essa frase é quando a pessoa chegou no último estágio e ela colocou a sua identidade, a dor como a sua identidade. Ela não só associou o momento que ela está passando, mas ela associou a dor que ela está vivendo à identidade dela. Eu sou a minha dor. Foi o que ela concluiu. Nada vai mudar, vai ser sempre assim. Eu estou aqui para sofrer. E aí ela começa pedindo perdão, me perdoem. Me perdoem porque eu não fui boa o suficiente. Olha só, gente, eu não fui perfeita. Eu não fui a filha que eu deveria ser. Gente, quando foi que ela tirou essas conclusões? Essa é a minha pergunta. Em algum momento, as pessoas que estavam ao redor dela deixou transparecer isso. Que ela não era perfeita, que ela não tirava boas notas, que ela não era uma boa filha. Ela tirou essa conclusão a partir daí. Porque ela não tirou essa conclusão só. Entendem, gente? Então, vocês percebem que tudo isso revela alguém que está sofrendo e que esse alguém talvez seja você. Eu não sei o que você passou. Eu não sei se você também se sente assim, como eu falei aqui. Mas se você se sente,
Eu quero que você olhe para esse lugar. Eu não quero que você saia aqui dessa live dizendo assim, será que meu filho tá assim? Será que fulano tá assim? Eu quero que você olhe para você. Será que eu realmente, em alguns momentos, não estou me sentindo assim? Um peso? Será que eu realmente não sou? Eu acho que nada vai mudar na minha vida. Para que viver? E aí ela entra num sentimento de desesperança e começa no final da carta como se estivesse se despedindo das pessoas. Se despedindo porque ela entra numa desesperança total. Ela vê que parece que não vai ter saída ali. Por quê? Todo o recurso que ela tentou não deu certo. Até aqui ela não conseguiu na cabeça dela ser feliz. Porque ela associou a felicidade aos momentos de dor que ela passou aqui. E esse é um discurso de alguém que se vê através do olhar do outro. Será que você também que está me escutando tem se visto através do olhar do outro? Isso tem te causado muito sofrimento? Porque quando você não consegue suprir todas as expectativas, você sofre, você chora, você pensa em desistir. Você pensa que você não está sendo fiel a Deus, que você ora, que você jejuma, mas que mesmo assim você ainda continua sentindo essa dor. Mas Deus, nessa noite, Ele te diz que Ele te entende. Ele sabe o que você passou. As pessoas que te trouxeram ao mundo, que te criaram, não quiseram te machucar. Mas mesmo não querendo, elas podem ter te machucado. Elas podem ter feito você se enxergar menor do que realmente você é. E por se enxergar tão pequena, você está sofrendo. Você aceita migalhas. Você se diminui para caber em certos lugares. Você pede desculpa por existir. Você entra em relacionamentos abusivos. Porque você não sabe quem você é de verdade. Quando as pessoas te criticam, você pensa que é o fim do mundo porque você está se enxergando com os olhos dessa pessoa. Mas eu quero te dizer, você é muito mais do que o olhar do outro. Cada um só vai dar pra gente aquilo que ele tem. Então eu não posso determinar o meu valor pelo que alguém fala de mim. Eu preciso saber quem eu sou. Mas se eu não souber quem eu sou, gente, o que falarem de mim vai me afetar. Se o outro me olhar torto, vai me afetar. Porque esse foi o primeiro espelho que eu recebi lá na minha infância. Porque eu me vi através do olhar de um cuidador ferido emocionalmente, de um cuidador frustrado, de um cuidador que não sabia como de me direcionar na vida. E isso te deixou marcas profundas. E você está aqui nessa live, nessa noite, quem sabe também sofrendo, sem saber quem você é. Mas o meu convite é você olhar para dentro. É você fazer uma varredura aí. Vamos fazer essa varredura aí nessa noite? Quem foi essa criança? Como é que foi essa sua infância? Eu quero que você, nessa noite, pense nisso. Como é que foi a sua infância? Eu vou colocar aqui uma música e eu quero que você pense nessa música. Na letra dessa música, escuta essa música, por favor. Uma vez, gritos pela casa. Era uma vez, criança rejeitada. Era uma vez, menino que sentiu a dor. Tudo isso te deixou marcas. O abuso marcou. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou. Só você sabe o que você passou. Só você sabe. Não julgue o pecado que eu fiz. Foi por estar Você tá tão infeliz, tão triste, porque você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é na sua identidade. Por isso essa tristeza, essa infelicidade no teu coração.
Mas nessa noite pensa sobre isso. Era uma vez vontade de nunca voltar pra aquele lugar, mas onde eu ia morar. Você não tinha pra onde correr, né? Você era só uma criança. Você ia pra onde? Não tinha pra onde você ir. Era só eu e a humilhação. Que humilhação, hein? Não julgue O adulto que você é, fruto disso tudo, de toda a dor que você sem carregou. saber o que passou quando você não estava lá. Não julgue o pecado. Só você sabe o que você passou. Fiz. Foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Você está trabalhando na igreja, você prega, você sorri para todo mundo, você canta no grupo, mas o seu coração está triste. Quando você se olha no espelho, você vê aquela criança ferida, aquela criança maltrapilha que não tinha roupa para vestir, que não tinha calçado para calçar, que mal tinha o que comer, que ouvia que nunca ia ser ninguém. Você enxerga essa criança e essa dor ainda está dentro de você. Essa dor ainda te consome, por mais que você tente esconder. Mas nessa noite, permita que Deus cure essa criança. Lá no passado, quando você era criança, você não tinha escolha, mas hoje você pode sim assumir o volante da tua vida e se levantar deste lugar. Nessa noite, se levanta desse lugar. Ninguém vai vir te salvar. Deus manda você se levantar e andar nessa noite. Tudo que eu sou, sem saber o que passou quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz. Foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me encontrou. Então você consegue entender que muitas vezes, por trás de alguém assim, como eu li aqui esse relato dessa carta dessa adolescente, por trás de alguém que está sorrindo na igreja, que está servindo, existe alguém ali ferido. Existe alguém ali cujo passado não foi resolvido. Fingir, gente, que nada aconteceu não resolve. É como jogar um lixo para debaixo do tapete. Muitas vezes é necessário a gente tocar naquele assunto, resolver aquele assunto, perdoar. Que às vezes a nossa maior dor é que a gente não perdoou e nem se perdoou. Porque a gente achava que a gente não podia errar, que a gente tinha que ser perfeito, porque em algum momento, como eu li aqui da carta da jovem, colocaram a gente nesse lugar que a gente tinha que ser perfeito, que a gente não podia errar. Mas eu quero que você saia daqui entendendo. Você não é perfeito, você é imperfeito. Mas você pode ressignificar a tua história, dar um novo sentido. Você não tem como mais você mudar o que aconteceu no passado. Mas você pode trazer um novo sentido para a tua história. Aí entra o processo terapêutico, que ajuda você a ressignificar a tua história, a encontrar as respostas dentro de você que você busca, a se enxergar verdadeiramente como Deus te fez, não através do olhar do outro. Vai te tirar desse lugar de precisar de aprovação de alguém para se sentir bem. Então hoje eu quero que você saia daqui dessa live com consciência. Se você sente que esse assunto tocou em você, não fique do mesmo jeito, faça alguma coisa. Se você trabalha com departamentos na igreja, movimente-se. Procure chamar profissionais para falar sobre isso na sua igreja, para trazer esclarecimento, acolhimento. Porque tem muitas pessoas, gente, sofrendo em nosso meio por falta de conhecimento, por falta dessa consciência
de que às vezes eu estou me olhando a partir do olhar do outro, que é ferido, que me deu aquilo que tinha, que podia, que sabia e que me feriu. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Faça terapia, se conheça. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse curado a minha criança, resolvido os meus problemas, eu estaria paralisada lá, parada, esperando que algo acontecesse, que alguém viesse me salvar. Mas no momento que eu curo as minhas feridas, eu assumo o volante da minha história, eu me movimento, eu me levanto, porque eu entendo que agora eu posso sim assumir o volante da minha história. Se essa live fez sentido para você, compartilha ela com mais alguém. Se você quiser de novo, volte. Vocês que entraram depois, volta de novo e assiste do começo. Mas eu quero que nessa noite você tenha uma responsabilidade com você e com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Sofrimento psicológico não é falta de Deus. Não é frescura. Se você não sabe como ajudar, busque ajuda. Encaminhe um profissional. Mas não permita que uma vida se perca por causa da sua ignorância. Vamos ser agente de cura. Vamos ser luz na escuridão do outro. Vamos fazer o dia, a vida do outro melhor. Então, se você precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, me chama no direct. Aí no meu Instagram tem um link do meu WhatsApp, você pode falar diretamente comigo. Vai ser um prazer te ajudar a ressignificar, a dar um novo sentido à sua história. Então, se essa live fez sentido para você, tira aí um print aí. Quem pode tirar um print, marcar a gente lá e falar o que foi essa live para você. Tira aí um print, quem pode, e fala lá, nos marca lá no Instagram e diz o que foi essa live para você. Porque quando você compartilha a live, você comenta, você curte, o Instagram ele vai entregando para mais pessoas. E isso não é sobre mim nem sobre você. É sobre pessoas que precisam de ser alcançadas. Muita gente com sofrimento psicológico, psíquico, precisando de cura. Então que Deus te abençoe nessa noite. Tenha uma excelente semana. Que o Espírito Santo possa falar no teu coração aquilo que as minhas palavras não conseguiram alcançar. Lembre de uma coisa: você não é mais uma criança desamparada, que não pode mais levantar sozinha, que não pode mais sair desse lugar que você está. Hoje você pode sim assumir o volante, o controle da sua história. Decida levantar e ressignificar a sua história. Que Deus te abençoe.